Olá, estamos ao vivo, DS Digital, aqui falando mais uma vez nessa sexta-feira. Hoje nós temos um tema muito bacana. Deixa eu enviar aqui para o máximo de gente que eu puder. Vambora. Enquanto o pessoal está chegando aí, o Instagram ele já está entregando para a gente. A gente já vai aproveitando, marcando aqui, clicando no aviãozinho, enviando para essa galera entrar. Está entrando aí, Rio Doce, seja bem-vinda. Rio Doce que esteve presente na EDS esses dias, participando de reunião, então foi bem bacana. Eu estava presente, mas soube, né, da experiência. Então sejam muito bem-vindos à nossa live mais uma vez, está sendo bem presente conosco. Vambora. O pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos. Edson Miranda na live, está presente também aí. A gente viu uma lista de transmissão agora, foi até dica, né, da dona Ana Rio Doce. A gente já enviou para uma gama de gente, então o pessoal vai estar entrando aí na live. E também essa live fica gravada para que a gente possa, ao longo dos dias, da semana, dos meses, a gente está conseguindo compartilhar esse conteúdo para as pessoas, para que elas possam interagir, e elas possam receber essa informação de qualidade, essa informação que a gente sabe que é relevante para o setor e com certeza vai fazer a diferença no seu negócio, na sua marca e para os seus clientes, porque, ao final das contas, o que mais vai importar é a experiência do cliente na ponta, né? A gente fala muito hoje, a gente encontra muitas empresas, conversa com muitos empresários, muito sobre o negócio, muito sobre a marca, muito sobre como se conseguiu chegar até onde se chegou, como se conseguiu alcançar o status que tem na atualidade, como conseguiu fazer com que esse negócio se perpetuasse durante 20 anos, 30 anos, 40, 46 anos, 60 anos. Mas olhando hoje para a necessidade, para a evolução do mercado, a gente percebe o quanto que é importante a gente olhar, no final das contas, para o nosso consumidor, para o nosso cliente, que é quem realmente efetua, é quem realmente coloca o dinheiro na nossa mesa, quem paga as nossas despesas, quem paga os funcionários. No final, é sempre o consumidor, o cliente final. Então, vamos para mais uma live. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Renato Maia, sou gerente hoje na EDS Digital. A gente já tem muitos anos de experiência, eu inclusive tenho mais de 15 anos de experiência com a parte de informatização de empresas, há 12 anos na parte, mais de 12 anos com a própria automação, com o software de gestão. Então a gente implantou muitas soluções em estabelecimentos, a gente implantou muitos softwares, muitas transições de software. Então a gente acompanha essa evolução do varejo, essa evolução, da tentativa de facilitar uma venda, de trazer velocidade em uma venda, empresas que tinham aquelas máquinas antigas, eu peguei toda essa evolução, máquinas que só faziam um lançamento e gravavam uma memória fiscal, aquele cupom fiscal antigo. Então a gente pegou essa evolução de entrou o PAF-SF, depois veio a nota fiscal ao consumidor eletrônica. Então houve uma evolução no varejo muito grande com relação à tecnologia. Então as tecnologias elas foram evoluindo. Então as empresas elas tiveram de se adaptar para que elas não ficassem ou de certa forma obsoletas ou atenderem uma legislação vigente. Então houve muito essa evolução de algumas empresas na marra, por conta da solicitação de uma contabilidade, para que elas pudessem atender uma demanda de legislação. Mas a gente vê que hoje o necessário não é atender mais uma demanda de legislação, não é atender mais uma necessidade de uma contabilidade. Não é esse jogo mais o necessário para o varejo se perpetuar. Então entenda que o que te trouxe até aqui não vai te levar para um próximo nível, para um próximo passo. São ações diferentes. Por quê?
Com essa pandemia, a gente pode dizer que em esses 2 anos que a gente viveu aí, 2020, 2021, a gente acelerou muitas coisas, até como consumidor. Eu, como consumidor, eu passei a comprar mais facilmente online. Ontem meu filho estava me mostrando, ele comprou, pai, aqui eu comprei online, um sapato e está para chegar tal dia. Ou seja, ele já tem um hábito de consumo online, uma criança de 12 anos. Então, o que esperar do setor de construção para que esse tempo de mudança de consumo a gente consiga aproveitar esse novo hábito do consumidor, para que a gente não perca essa oportunidade que o mercado está nos dando. Então, hoje essa live é justamente para que você possa entender a necessidade de investir em ser claro para esse consumidor, em estar aonde o seu consumidor está, na verdade. Eu anotei uma frase aqui interessante que ela vai dizer o seguinte, ela diz que ninguém tem uma marca tão importante ou tão relevante que ela possa decidir ou condicionar o cliente a estar entrando em contato com a sua marca da forma que a marca quer. Já não é mais sobre a minha vontade, é sobre a vontade e necessidade do consumidor. Então, vamos lá, vou repetir. Não é mais sobre a minha marca, ou seja, a minha marca ela não pode mais ser tão relevante ou tão importante para o consumidor a ponto de ela conseguir dizer como o consumidor deve entrar em contato comigo ou como esse consumidor ele tem que comprar no meu negócio. Olha que mentalidade a gente pode desenvolver a partir dessa informação, a partir dessa frase. Já não é mais sobre o que trouxe o meu negócio até aqui. Já não é mais sobre a informação que eu tenho. Meu pai fez assim, ele fez e deu certo até hoje. Eu fiz e deu certo até hoje. Não é mais sobre você. A sua marca já não tem mais esse poder de impactar no cliente como era antes. Hoje você tem que pensar na maneira que o cliente quer ser tratado, ou seja, qual experiência que o seu negócio tem causado na vida das pessoas que entram à porta do seu negócio. Qual a experiência que um atendimento de balcão tem causado na vida das pessoas. E esses dias a gente recebeu um feedback muito legal, muito interessante. Pessoas entraram aqui e foram recebidas de maneira diferente do que elas são acostumadas, e elas deram esse feedback pra gente, cara, e como isso é importante, a gente ouvir das pessoas que a gente fez a diferença no dia, na semana dela. E ela falou, cara, que experiência sensacional de todo o seu time. Olha que legal. E eu quero trazer essa mentalidade, deve ser uma mentalidade de todos dentro da sua empresa. Isso deve fazer parte hoje do código de cultura do seu negócio. Isso aqui na DS hoje já faz parte do nosso organismo, né? Já tá dentro dos nossos poros, já está exalando, porque a gente quer que as pessoas que entrem aqui, eles recebam um tratamento diferenciado. Por mais, apesar de alguns momentos a gente estar mais corrido ou outro, a gente faz de tudo para parar, para dar aquela atenção devida e merecida para quem entrar pelas portas do nosso negócio. Então, como tem sido essa experiência das pessoas quando entram na sua empresa? Renato, eu nunca me preocupei com isso. Passa a se preocupar a partir de hoje. Passa a se preocupar a partir de hoje. A gente tem a Clara que entrou na live hoje, ela deve mandar um número muito alto de mensagem para as pessoas para entender qual tem sido a experiência do cliente no negócio, no pós-venda. Olha que interessante. Deixa eu contar um pouquinho sobre essa evolução. A gente trouxe um pouquinho do panorama da evolução do varejo, a gente viu a parte da tecnologia que ele foi entrando, só que existe hoje um termo que é muito comum, que é o ponto de venda. O ponto de venda é o ponto simples da transação com o cliente, onde o cliente conclui a transação dentro de um negócio, dentro do varejo, dentro do estabelecimento. Então, nas lojas de material de construção hoje, existe um cenário muito comum, que é o balcão
recebe aquele primeiro contato, faz aquele pedido de orçamento, imprime, o cliente vai no ponto de vendas ou finalizar uma compra, enfim. Há um mapeamento de uma jornada muito comum na maioria do varejo da construção. Tá? Porém, se a gente entender melhor esse jogo da entrada do cliente, da vinda do cliente, seja no meu negócio físico, ou seja ele vindo de forma digital, pelo WhatsApp, pelo Google, ou seja por outros canais, a gente pode entender que existiu uma mudança. Era sempre o ponto de venda para relação ou para transação apenas. Só que a evolução disso foi para o ponto de relacionamento. Ou seja, já não é mais ponto de venda, passou a ser ponto de relação ou ponto de relacionamento. O que é um ponto de relacionamento, Renato? Não é mais aonde o cliente só passa o cartão, é onde ele conversa, é onde ele fala um pouco da história dele, é onde ele dialoga muito com o negócio, onde ele troca mensagens, onde ele troca ideias, onde ele troca relações, seja desde a entrada dele como balconista. Hoje a gente vê pessoas que entram há 10 anos e compram na mesma loja há 20 anos e as pessoas se conhecem pelo nome, elas têm uma relação muito próxima, ou seja, de forma intrínseca já não é mais sobre a transação, é sobre a relação, é sobre como as pessoas são tratadas dentro do negócio. Tá? E a gente pode entender que entender que já existiu uma evolução nisso. Qual foi a evolução? Beleza, existe um ponto de venda, agora existe um ponto de relação, o ponto de relacionamento, um ponto de contato do cliente com o consumidor, do cliente com a marca, tá? Ou do consumidor com a marca, ou da empresa, do lojista com o consumidor. Tá? Então, dessa evolução, existe agora uma outra necessidade. Com essa aceleração, o ponto de venda já não é mais só sobre a transação, mas agora a gente está numa era nova, numa era da experiência. A era da experiência do cliente. Renato, por que a gente fala-se tanto na experiência do cliente? A experiência do cliente nada mais é do que aquilo que a sua loja, do que o seu ambiente causou no outro, causou sobre o consumidor que entrou no meu negócio. Por que a gente fala-se tanto hoje na experiência do cliente, ou client experience? Porque a experiência, ela é a sensação de que o negócio se importa comigo. Quando eu vou no estabelecimento e eu tenho a sensação de que aquela loja, aquela empresa se importa com o que eu penso, como eu ajo, como eu me relaciono com o balconista, com o vendedor, e que eu entendo que essa relação não é só puramente sobre a transação, mas sobre o meu sucesso ou sobre a resolução de um fato, de um problema, enfim. Olha que isso causa em mim, causa um entendimento ou a sensação de que eu estou no lugar certo, de que eu posso voltar e serei tratado de uma maneira diferente. Não igual a todas as pessoas, mas serei tratado como eu mereço ser tratado, como eu preciso ser tratado. Então esse ponto de experiência hoje deve ser levado em conta no varejo da construção. Eu atendo pessoas, Renato, da mesma maneira há muitos anos. Por quê? Você pode atender as pessoas de maneira diferente. Renato, eu preciso de ajuda para isso. Mande uma mensagem se você precisa de ajuda, porque nós podemos te ajudar. Hoje nós temos treinamentos específicos da EDS justamente para melhorar esse ponto de experiência, esse ponto de contato com o seu consumidor, esse ponto de que o seu vendedor, o seu balconista, ele precisa entender que do outro lado tem uma pessoa que quer se relacionar com a marca durante muitos anos e que pode vir a se relacionar durante 10, 20, 30 anos com a minha marca. Agora, isso vai depender da experiência que eu causo nesse consumidor, nessa pessoa que entra no meu negócio. Então, falamos aí da evolução do varejo e falamos da evolução do contato ou da experiência do cliente.
de ponto de venda a ponto de relacionamento, de ponto de relacionamento a ponto de experiência. Está preparado o seu negócio para trazer contatos de experiência para o consumidor que entra na sua loja? Já pensou por esse sentido? Já pensou nesse raciocínio, nessa linha de raciocínio em que o cliente hoje ele quer ser tratado de maneira diferente? Sua equipe sabe disso? Sua equipe tem se atentado para isso? Esse é um jogo comum no seu negócio? Essa é uma conversa comum na sua empresa? Há poucos eu falei com um parente, um primo que é vendedor na Casa de Bahia. Ele falou o seguinte para mim: Renato, a gente tem total autonomia para ser digital e para oferecer para o cliente o melhor atendimento, ou seja, a melhor maneira que o cliente quiser ser tratado é a maneira com que a gente deve atender. Não é mais sobre o negócio atender como eu quero atender, ou sobre como foi atendido durante 20, 30, 40 anos. É sobre uma nova experiência, é sobre um novo olhar. Então, se a partir de hoje a sua visão, a sua lupa passar a entender esse ponto de contato, como tem sido, e fazer um diagnóstico dessa experiência do cliente, dessa experiência do consumidor, eu tenho certeza que as pessoas entrarão no seu negócio e serão tratadas de outra maneira. E eu vejo isso em muitos donos. Em muitos lugares eu vejo que o próprio dono ele se preocupa tanto com essa experiência que ele mesmo está na operação de caixa. Mas isso não deve ser só sobre você. Essa necessidade de um bom atendimento não deve estar só sobre os ombros do dono do negócio. Deve ser um papel de todos. Desde quem recebe o cliente, de repente lá na porta de entrada, até o primeiro contato com o balcão, o contato lá na expedição e até o final, que é aquele contato que o entregador ele vai levar a mercadoria até a residência do cliente. Essa experiência ela deve ser levada em conta do início do contato até o término do contato. E digo mais, ainda deve existir um pós-venda para entender se essa linha de relação foi levada em conta até o fim. Olha que sensacional. A gente tem cliente que faz isso. A gente tem história de pessoas que fazem isso e tem mudado o jogo do negócio. Tem gente que o WhatsApp hoje já cresceu mais de 300 e poucos %. Por quê? Está levando em conta como o cliente quer ser atendido. Está vendo que não é mais sobre o meu negócio? Não é mais sobre mim, sobre como eu gosto de atender ou sobre como eu gosto de fazer. É mais sobre o outro do que sobre mim hoje. Eu trouxe uma outra frase aqui para a gente falar nessa live. É o seguinte: já não é mais sobre o físico, já não é mais sobre o digital. Não é mais sobre isso. Ah, Renato, eu não sou digital ainda, eu não estou no varejo digital, eu não digitalizei o meu negócio. Já não é mais sobre isso. Já não é mais sobre eu ter opção de ser físico ou ser digital. É sobre como o cliente espera que o seu negócio se comporte. É sobre como o cliente espera que a negociação possa ser conduzida. Imagine eu entrar no WhatsApp e receber um link do produto para eu comprar no e-commerce e depois receber em casa. Ou seja, eu mandei um orçamento pelo WhatsApp, recebi um link de compra, comprei, passei o meu cartão e agora há uma entrega chegando na minha residência. Ah, olha que sensacional! Olha que experiência do início ao fim. Um contato humano no WhatsApp, a interação, do varejo digital, que é o e-commerce, e a interação humana novamente na entrega. Olha que mapeamento de contato a gente conseguiu fazer. Só que o cliente escolheu se relacionar pelo WhatsApp. O cliente escolheu chegar da maneira que ele quer. Está vendo como não é mais sobre eu querer ser físico somente? Ou eu querer ser digital somente? É sobre estar onde meu cliente está. A gente repete muito essa frase. E uma outra frase que a gente pode deixar para marcar essa live é o seguinte: a internet é a rua mais movimentada que o seu negócio deve estar.
Vou repetir, a internet é a rua mais movimentada que o seu negócio pode estar em 2022. Grave essa frase. Grave essa frase. Porque se a gente entender isso, a gente entendendo o comportamento de consumo das pessoas, se a gente entender que nós mesmos somos esses agentes que compram digital. E às vezes a gente tem uma loja totalmente distante do nosso próprio comportamento. Ou, pior ainda, muitas das vezes o comportamento do dono do negócio, por não ser digital, por ser totalmente físico, ele acha que o negócio dele tem que continuar dessa mesma mentalidade de ser somente físico. Não dá mais para ser assim. Não dá mais para pensar dessa maneira. E eu quero te impulsionar, te encorajar a pensar o seu negócio para além do físico hoje. A pensar no seu negócio como pontos de experiências diferentes para o seu consumidor. A pensar no seu negócio como novos pontos de contato, novos pontos de relacionamento. A gente falou aqui nas lives passadas sobre multicanalidade, sobre eu estar em diversos canais, sobre eu estar em diversos ambientes. Se eu estou no Instagram, se eu estou no WhatsApp, se eu estou no Google Meu Negócio, se eu tenho a minha loja física, se eu tenho um e-commerce, se eu tenho múltiplas formas de atendimento. A loja hoje, a loja física, ela deve sair do centro. E quem deve estar no centro hoje do seu negócio é o seu consumidor, é o seu cliente. Mapeie isso, tira esse tempo, esse próximo trimestre, para mapear a jornada do consumidor no seu negócio. Como tem sido os pontos de contato, os pontos de experiência. Faça essa análise, faça essa avaliação. Como tem sido o tratamento. E eu não preciso trabalhar durante muito tempo muitas coisas. Escolhe poucas coisas para fazer. Escolhe poucas, micro e pequenas ações, para que a gente possa dar passos para isso. Para que a experiência do cliente no final, na ponta, seja levada em conta e seja totalmente diferente do que sempre foi no meu negócio. Tá? Hoje a gente fala com propriedade porque a gente procura trazer o cliente aqui. A gente sempre chama as pessoas para cá. Por quê? Porque a gente quer que quando elas cheguem aqui, a gente trate de maneira diferente e a gente consiga trazer uma experiência que muitas das vezes o nosso tipo de atendimento acaba sendo muito digital. Para você ter uma ideia, até a nossa central telefônica ela é digital. Quando o cliente liga, tem funcionários nossos hoje que trabalham de Minas Gerais. Tem funcionários que estão em São Gonçalo. Tem uma equipe que está aqui no ponto físico da empresa, do Itaipu Multicenter. E olha como isso poderia distanciar o cliente, mas a gente quer oferecer uma nova experiência. Para se ter uma ideia, o ponto que a gente está hoje, o exato local, foi pensado na experiência que a gente provocaria quando as pessoas viessem aqui. A sala de reunião foi projetada exatamente pensando na experiência que nós causaríamos quando as pessoas viessem visitar a EDS Digital. A recepção, a gente ainda não terminou a obra, ainda não. A gente tem algumas coisas ainda para finalizar, para incrementar, ainda para melhorar mais essa experiência. E nós temos a certeza que quando as pessoas que entraram um dia, entrarem quando a gente terminar, elas vão ter uma nova experiência. Isso é intencional, Renato? É claro. Uma frase que a gente diz muito aqui, né, e diz muito nos processos que a gente encontra com os clientes, é que a estratégia, ela define a estrutura. Então a estratégia de receber o cliente de maneira diferente define a estrutura que eu preciso montar para isso. Deixa eu contar para vocês o que aconteceu nessa Páscoa na Copenhague. Eles tiveram um aumento de 60%. Um aumento de 60%. Esse aumento representou um recorde, o que não acontecia nos últimos 60 anos. Olha isso.
preocupados com a experiência do cliente. A Copenhague investiu acho que 5 milhões. Investiu muito. Investiu em app, investiu mais na logística de entrega, investiu no seu pessoal, investiu em tudo para que o cliente fosse atendido aonde ele quisesse ser atendido. Se fosse um aplicativo para melhorar a experiência, eles tiveram um aplicativo. Se fosse o e-commerce, se fosse um ponto de contato pelo WhatsApp, por entrega, por visita na loja física. Olha isso. E a gente olha hoje, muitas das vezes, o varejo da construção preocupado em não investir. Gente, já não é mais sobre ser físico ou ser digital. É sobre a experiência do cliente. É sobre como eu impacto na vida das pessoas que entram no meu negócio. Eu tenho certeza, se você sair dessa live com a decisão de melhorar pelo menos 1% da experiência do consumidor a cada dia ou nos próximos 3 meses, eu tenho certeza que o seu resultado vai ser outro. E eu quero os comentários aqui de quem já faz isso. Quem já faz isso? Quem já investe na experiência do cliente? Eu queria entender como tem sido isso para você. A experiência do cliente tem sido levada em conta no seu negócio? Você tem olhado para o seu cliente, para o relacionamento com o seu cliente? Porque eu sei que muitas das vezes na jornada pode ser que o produto não atenda bem o cliente em algum momento. O produto não atenda totalmente a expectativa do cliente. Mas e a experiência? E a experiência de contato? Talvez a primeira experiência ou o primeiro contato pode não ter sido tão bom para o cliente, mas e o último contato? Qual a preocupação com que o próximo contato cause uma boa experiência, cause uma boa impressão no seu cliente? Então, a gente traz essa live hoje para trazer clareza para o varejo da construção, de que existe uma mudança acontecendo. O consumidor ele já não é mais o mesmo. Sua empresa não pode mais ser a mesma. Eu e o Edson, a gente conversa muito aqui, né? A gente troca essa energia, essa ideia de que já não dá mais para ser o mesmo Renato. Já não dá mais para ser a mesma pessoa. Talvez você precise se reinventar como pessoa, para atender diferente, para ser diferente, para causar uma impressão diferente. E não é só o negócio mais que vai ter que se reinventar, são as pessoas que estão dentro dos negócios. Porque quem causa o maior impacto, a maior experiência, eles são feitos nos atos de atendimento. Eu sei que o layout ajuda, o layout muda, o layout ele causa uma boa impressão. O mix de produto ele vai causar uma excelente impressão. Eu ter o produto certo para o cliente certo, ele vai causar uma excelente impressão. E eu já estou planejando uma live para falar sobre isso, sobre mix de produto, sobre uma nova forma de atender o cliente, não perder esse cliente por conta de falta de mix de produto. A gente está preparando uma live aí com um parceiro de uma grande empresa e a gente está trazendo isso para incrementar no negócio, para ajudar você a se posicionar. Mas nada disso vai fazer sentido se você continuar sendo a mesma pessoa. E talvez a pessoa que está aí do outro lado hoje me ouvindo precise se reinventar, precise ser diferente, precise olhar para o cliente de uma maneira diferente. E isso acontece comigo todos os dias. Todos os dias eu tenho que me reinventar. Estar aqui falando nessa live, gente, é reinvenção para mim. Eu sempre dei treinamentos online, sempre dei treinamentos presencial, sempre atendi pessoas, sempre foi uma preocupação minha fazer o melhor atendimento, causar uma boa primeira impressão e última impressão. A gente agrada a todos? Não. Nem sempre a gente vai agradar todo mundo. Só que a minha intenção é fazer o melhor atendimento possível, é levar a melhor experiência possível. Certa feita eu falei com a nossa equipe aqui, a equipe na época de suporte, sobre felicidade corporativa. Para que o ambiente da nossa empresa seja tão saudável
que as pessoas, quando entrarem, sintam uma energia diferente. Falem, cara, aqui é um lugar diferente. Aqui é um lugar, um ambiente saudável. E, gente, se você olhar para um local, às vezes o ambiente de suporte ao cliente não era para ser. Porque quem liga para um suporte só está ligando porque está com algum problema, está com a dificuldade, precisa emitir uma nota fiscal, está lá parado, enfim. Poderia ser um caos. Está entendendo como a cultura consegue fazer com que as pessoas, quando cheguem no ambiente, sintam diferença? Isso vem desde do principal, vem desde o dono, vem desde da mentalidade do Edson, que me ensinou muita coisa sobre isso. E como causar uma experiência diferente no nosso consumidor. Olha para dentro do seu negócio, olha para dentro de você, olha para o que você já é bom. E isso muitas das vezes, a gente olhando para os donos, eles já são muito bons, gente, em atendimento. E a gente vê que muitos donos, se ele ficar o dia inteiro na frente da loja, a loja vende mais. E a gente sabe disso. Mas como a gente multiplica você? Como a gente faz com que esse dono, essa experiência que você consegue causar, se multiplique, se perpetue, faça com que mais pessoas da sua empresa sejam mais acelerados, mais dinâmicos, mais prestativos, mais intuitivos? Como que a gente multiplica você? Como que a gente faz mais? Como que a gente pega esse molde que já faz um bom atendimento e faz mais pessoas como você? Já parou para pensar nisso? Então, hoje é uma oportunidade da gente criar novos pontos de contato, novos pontos de experiência, novos pontos de relacionamento com o nosso consumidor. Eu separei mais coisas para falar nessa live. A gente já falando aí sobre ponto de venda, ponto de relacionamento e ponto de experiência. A gente pode falar um pouquinho também sobre como transformar a nossa equipe numa equipe digital, numa equipe de vendedores digitais. Se sua equipe é considerada balconista, faça com que eles entendam que eles são vendedores a partir de hoje. Pelo amor de Deus. Vendedores intencionais. Se tornar digital hoje já não é mais uma opção. Como eu falei antes, é sobre o cliente, não é mais só sobre a minha marca, sobre como eu me comporto, como me relaciono. Olha isso. Os vendedores hoje eles podem estar imersos no digital, ou eles podem tirar momentos para postar falando de um produto. E essa sinergia que você vai gerar na sua equipe vai fazer com que mais pessoas entrem no seu estabelecimento, vai fazer com que mais pessoas entrem no seu negócio. Por quê? Agora não é só a loja falando, são pessoas, são vendedores, são funcionários falando uma mesma linguagem, são funcionários se embebedando do digital para que alcance o círculo dele. Imagina se cada pessoa alcançar o seu círculo de influência, ou o seu círculo de amizade, seja numa postagem nos seus stories, seja numa postagem na sua rede social, falando sobre o dia a dia no seu estabelecimento, como é trabalhar na sua loja. A sua empresa passa a ser mais atraente para novos funcionários, para novas pessoas querendo trabalhar no seu ambiente. E a sua empresa passa a vender mais porque são novos círculos de contato, novos pontos de contato. Olha o que a gente fala muito sobre múltiplas ações, sobre múltiplos canais. Agora eu transformei meu vendedor em um vendedor digital. Renato, como que eu começo a fazer isso? Gente, incentivando. Eu falei com o meu primo das Casas Bahia, ele falando o seguinte: eles incentivam os vendedores a falarem no digital, a falarem mais, a serem ativos, a não serem somente passivos, sentados aguardando o cliente chegar. E hoje o que a gente vê no cenário de muitas empresas é o vendedor, enquanto ninguém chega na loja, ele está no WhatsApp, ou ele está no Instagram, ou ele está movimentando a loja de alguma maneira. Ok, mas ele pode tirar um tempo para ser digital, para falar sobre o digital, para falar sobre um produto na internet. Para se ter uma ideia, gente, existem empresas de serviços hoje, empresas que têm mais de 1 milhão
de seguidores, por exemplo, no YouTube. Por quê? Porque as pessoas hoje olham esse canal como um canal importante. E talvez seria o momento da sua empresa estar no YouTube falando como resolver determinado problema, como trocar uma resistência, como mudar, enfim, trocar uma fiação, trocar uma tomada. E às vezes é simples, mas não é simples para todo mundo. É fácil, mas não é fácil para todo mundo. Então, quando eu começo a me movimentar para isso, o meu negócio passa a mostrar para o consumidor que, olha, você está na internet, eu estou também. Você está no digital, eu estou também. Pode se relacionar comigo aqui também. Não é mais só sobre a loja física. Não é só mais sobre visitar o meu ponto ponto de contato físico. Então, transformando vendedores em operadores digitais, em vendedores digitais, para que o novo relacionamento possa ser diferente, possa ser diferenciado. A gente pode dizer que hoje tem clientes nossos que eles pegam o link do e-commerce e mandam para o consumidor finalizar uma compra. Tem clientes nossos que já podem hoje, com o e-commerce, entregar um link e o cliente vai lá e compra no e-commerce. Tem clientes nossos que já está no marketplace, vendendo bem nos marketplaces, mas você pode transicionar do marketplace para um e-commerce próprio. Não é mais só sobre estar em um local, é sobre estar em múltiplos locais de atendimento, estar onde o consumidor está. Tá? Outra ação que a gente pode tomar é ativar nossa própria base de clientes. Como isso, Renato? Como eu ativo a base de clientes? Gente, é se relacionando, é criando pontos de contato, fazendo ligação, mandando mensagem no WhatsApp. Mas não é aquela mensagem fria. Eu não te aconselho a pegar uma mensagem e mandar sempre a mesma mensagem para todas as pessoas. A gente pode entender em qual fase o cliente está da obra. Está vendo como é sobre o cliente? Qual fase está aquele cliente que entrou hoje e comprou R$500, comprou R$1.000, comprou R$20? Em qual fase da obra ele está? Se eu entendo em qual fase da obra ele está, eu posso criar listas personalizadas. Olha que interessante. Eu posso criar listas de transmissão para cada fase da obra. E eu coloco os clientes na fase. Ó, esse cliente aqui, ele comprou hoje, ele está na fase, né, da fundação. Então ele vai comprar muito cimento, ele vai precisar de preço de cimento, ele vai precisar de material bruto. Só que qual é a próxima fase da obra dele? Mas se o vendedor não se relaciona, se não há mais uma vez falando, se não é um ponto de relacionamento ou de experiência, é apenas um ponto de venda, como a gente falou no início da live, eu não vou conseguir entender esse cliente. Eu não vou conseguir situar ou me posicionar a ponto de entender em qual fase essa empresa ou esse cliente está da obra. Agora, se eu sei exatamente em qual fase ele está, a próxima oferta ela vai ser intencional. A promoção que eu vou fazer só para quem está naquela fase ou só para quem eu direcionei, ela é intencional. Eu não preciso falar a mesma coisa para todo mundo. Eu preciso achar quem precisa exatamente daquilo que eu estou ofertando hoje. Então, aprenda isso. Aprenda a separar esses pontos de relacionamento. Seja bem-vinda, Natália. Aprenda a separar esses pontos de relacionamento com o seu consumidor. Então, quando eu separo o ponto de venda, né, eu faço com que ele vire ponto de relacionamento e depois eu transito de ponto de relacionamento para ponto de experiência, eu tenho certeza que o seu negócio vai passar a jogar um outro jogo ainda nesse trimestre. Eu não vou colocar nem esse ano, eu já vou colocar esse trimestre. Porque se a gente mapeia como que as pessoas entram, como que elas se relacionam com as pessoas do meu balcão, como que eles se relacionam com os meus vendedores, eu começo a mapear isso, eu entendo como que ele gosta de se relacionar. Gente, eu já fui em lugares que as pessoas falavam, Renato, aqui eu não tenho WhatsApp porque dá muito trabalho atender no WhatsApp. As pessoas querem fazer chamada de vídeo, as pessoas levam muito tempo no WhatsApp.
O WhatsApp dá muito trabalho para os vendedores, eu não consigo atender essa demanda. Agora, eu vou te dar uma dica. Comece a medir. Nem que você anote no papel de pão. Faz um pontinho lá, faz um pauzinho. Ó, um atendimento do WhatsApp hoje. Bota a data e marca. Segundo atendimento do WhatsApp hoje. Coloca todo mundo para marcar. Se o seu software de gestão não faz isso, eu te aconselho a procurar para ver se o seu software tem essa possibilidade. O nosso software hoje de gestão, a gente orienta. Até um cliente me ligou esses dias: Renato, como é que eu implanto isso? Eu ajudei ele a implantar essa opção, né? Que é medir os canais de venda. Anote para entender se o WhatsApp está sendo relevante no seu negócio e o quanto ele está sendo relevante. Sabe por quê? Porque talvez faça sentido você contratar uma pessoa só para isso. Ah, Renato, o time que está aqui hoje já não dá conta do balcão, como é que eu vou atender o WhatsApp? Beleza, se você medir. E se o ticket médio for maior? Ah, o ticket médio da loja é R$80, o ticket médio do WhatsApp está 150. Caraca! Já não é melhor? Já não justifica botar uma pessoa só para isso? Só de você ter essa mentalidade, saindo dessa live aqui assim, pensando assim, eu já fico feliz. E me dá seu feedback. Dá o seu feedback de como a live tem sido importante para você, como a EDS tem sido importante para você nesse tempo de pós-pandemia, de novos contatos, de novos pontos de contato, de multicanalidade, de como entender esse novo perfil de consumidor. E eu tenho certeza que seu jogo muda a partir dessas ações. Há uma chave virando para muitas empresas. E a gente tem acompanhado isso presencialmente. Teve semanas que eu visitei mais de 50 empresas. Semana passada eu visitei umas 10 em um dia só. Eu sei do que eu estou falando. A gente vive isso na prática. A gente olha, a gente fala, a gente atende, a gente orienta. E como isso pode ser relevante para o seu negócio. Olha, não é mais sobre o físico ou sobre o digital. É sobre o problema que eu resolvo. Ninguém ou nenhuma marca, vou repetir a frase, nenhuma marca é tão forte ou é forte o suficiente a ponto de decidir ou condicionar qual canal o consumidor deve comprar. Nenhuma marca é forte o suficiente para decidir como o consumidor quer se relacionar. Qual a porta de entrada que o consumidor quer? A porta física, a porta digital? É ele quem escolhe hoje. E você deve se adaptar a isso. E quer mais? Se adapte rápido a isso. A vantagem do pequeno, sabe qual é? Velocidade. A vantagem do pequeno e médio varejo é velocidade com que ele pode fazer alterações de layout, com que ele pode fazer alterações de atendimento, com que ele pode treinar pessoas, com que a forma de investimento. E quanto mais tempo passar, quanto mais demorar a se decidir por esse novo modelo de negócio, por essa nova forma de tratar o consumidor, mais difícil vai ficar a implementação desse mapeamento da jornada do consumidor. Faz o exercício essa semana. Mapeie a jornada do seu cliente do início. Mapeie os pontos de venda, os pontos de contato. O primeiro ponto de contato, qual canal tem sido mais acionado. Mapeie os pontos de contato no balcão. Pare para mapear os pontos de contato com os entregadores. Gente, a sua equipe de entrega faz parte da experiência do cliente. E muitas das vezes, muitas empresas eu tenho visto, têm mandado pessoas ir de qualquer maneira fazer entrega. Dá mais material bruto, que é o que mais sai para entrega, sai aquela rapidez, aquela chegar lá, expor o produto, jogar o produto e sai com um caminhão correndo, fazendo barulho. Dê atenção a esse ponto de experiência. Dê atenção ao pós-venda, ao final do relacionamento com a sua marca. E vou te dar uma dica agora de ouro.
Ao final, quando o cliente der positivo, manda um link do Google para ele pontuar no Google esse ponto de experiência. Eu tenho certeza que isso vai mudar não só o relacionamento do cliente com a marca, mas outros clientes entrarão e começarão a jornada dele no Google, encontrarão aquele comentário positivo e com isso ele tem autorização e desejo de continuar a consumir. Futuramente eu tenho certeza que quando você tiver um e-commerce ou quando você tiver em várias plataformas, vários canais, nos marketplaces, quando as pessoas olharem no Google, eles vão ver que há um bom posicionamento, há um bom tratamento, há um bom relacionamento cliente com a marca. Faça isso e o seu negócio vai virar, vai ser outro negócio ainda esse trimestre. Obrigado você que ficou até o final dessa live. Obrigado por estar consumindo nosso conteúdo. Mande uma mensagem, mande um direct, mande uma mensagem no privado. Eu mando meu número pessoal. Eu faço questão de fazer um diagnóstico, de fazer um atendimento, de fazer uma visita. Essa semana eu fui visitar um cliente para fazer um diagnóstico para ele. Gente, eu rodei com ele 3 lojas dele. E ele me apresentando toda a estrutura, a gente fazendo todo o mapeamento, para que a gente possa ter uma próxima conversa. Olha a importância de muitas das vezes você chamar alguém de fora para mapear os processos, porque muitas das vezes você está tão embebedado da sua estrutura que você não consegue mais enxergar os pontos cegos. É tudo no automático, você sai de casa, abre loja, fecha loja, paga boleto, paga funcionário, se sobrar sobrevive, se não sobrar dá um jeito, aperta a equipe, aperta daqui, aperta de lá. Só que se a gente consegue fazer esse diagnóstico, entender como o seu consumidor entra, e não é sobre imitar outras empresas, é sobre realmente diagnosticar para ver como o seu consumidor compra. A gente tem um cliente que a forma de vender dela é totalmente diferente da maioria das outras. 60% do faturamento dela no dia é totalmente diferente, não vem mais do balcão, vem de venda para empresas. Olha isso. E o mapeamento desse processo tem que ser totalmente diferenciado, totalmente readaptado. E a gente tem que fazer mudanças na nossa forma de trabalhar, nossa forma de atender, nossa forma de agir, para continuar atendendo. Ter opções de contato para essa pessoa, falar com um outro nível. A pessoa pode falar no suporte, a pessoa pode falar comigo, eu estou aberto a receber contato, ela pode falar com o diretor da empresa. Ela pode ir escalonando contatos e experiências diferentes, para que no final a última experiência, tanto a primeira, se não foi boa, a última tem que ser boa. Se a primeira foi ótima, a última experiência tem que ser sensacional. Então, essa é a nossa live, esse é o nosso recado para você hoje. A DS Digital hoje tem ajudado empresas de material de construção e de alguns outros segmentos, principalmente com marketing, e-commerce, software de gestão. A mesma empresa, sendo a mesma pessoa, pode ser que você continue com os mesmos resultados. Mas se você quer resultados diferentes, seja uma pessoa diferente, seja uma empresa diferente, seja relevante para o seu consumidor, eu tenho certeza, não é mais sobre a sua marca, não é mais sobre você, é sobre o seu cliente. Obrigado,
tira aquele print, marca a gente na rede social que a gente vai repostar e marcar você. Vai ser um prazer. Um abraço. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu.